a aliança do Eterno com o homem. A primeira aliança e a segunda aliança. Vamos estudar a primeira aliança. E nesse estudo da primeira aliança vamos dividir, por causa do tempo, para não ficar muito longo o vídeo. E hoje nós vamos estudar a primeira parte da primeira aliança. Normalmente, quando se fala em primeira aliança, tem-se a visão do judaísmo, tem-se a visão do povo de Israel, mas não é isso o que está escrito. A primeira aliança foi feita com Adão, né? Lá no Éden, né? O primeiro homem, é com ele que o Eterno faz a primeira aliança, e as referências estão todas aqui, colocadas em parênteses do lado. Se você quiser, você dá uma pausa no vídeo, confere todas ali na sua Bíblia direitinho, tá? Se tiver alguma dúvida, comenta aqui no vídeo. Tá? Então, lá em Gênesis capítulo 1, 28 ao 30, o Eterno faz a primeira aliança ali com Adão. O Eterno coloca ali a árvore do conhecimento do bem e do mal, né, no meio do jardim, como vocês já devem saber. E Adão, ele termina caindo, né? Termina pecando, termina quebrando o contrato, né? Termina quebrando a parte dele ali nessa aliança. E o Eterno, ele já lança a profecia da redenção, já lança um plano de redenção. E o que é essa redenção? Essa redenção é voltar ao plano inicial, né? O Eterno, ele é perfeito, o Eterno sabe das coisas antes que as coisas aconteçam, antes que as coisas existam. Então o Eterno faz os planos dele tudo perfeito. Então o Eterno não vai criar outro plano, não vai criar outra coisa, porque o que ele fez já é perfeito. Então o plano de redenção é justamente o retorno ao que se foi perdido, justamente o retorno ao Éden. E Yeshua até fala, né, que ele veio buscar aquilo que se foi perdido. Então lá em Gênesis 3,15 já existe essa promessa de redenção. Mas a aliança do Eterno continua. Mesmo o homem quebrando, o Eterno vai e faz uma nova aliança, né? Renova essa aliança, nova no sentido de renovar, não nova no sentido de inédito. Como eu falei para vocês, o Eterno faz um plano perfeito. Ele não faz um plano imperfeito, ele faz um plano perfeito. E o máximo que ele faz é ir revelando por partes ao homem, né? E a gente vê que o homem, ele já tinha esse relacionamento com o Eterno desde Adão. Ele já tinha o seu culto, já tinha o seu serviço, já tinha a sua adoração. Já louvava ao Eterno, já adorava ao Eterno. Mas isso de forma expressa nós podemos ver com Hevel e Caim. Especificamente lá em Gênesis capítulo 4, versículo 3 e 4, você vê que eles faziam um serviço ao Eterno, eles sabiam como oferecer, né? Tanto é que o de Caim foi rejeitado e o de Hevel foi aceito. Provavelmente não por questão de estrutura ali, mas por questão de intenção do coração. Muito provavelmente foi por isso que o sacrifício de Caim foi rejeitado. Mas eu citei aqui Hevel e Caim para vocês verem que muito antes de Abraão, muito antes, né, do judaísmo, já existia uma aliança com o homem do Eterno. Essa foi a primeira. Tá? Então, depois de Hevel e Caim, veio Shet, né, e o Eterno continua renovando essa aliança, continua ratificando. Essa renovação é a ratificação, mais uma vez, numa coisa inédita. Vem o filho de Shet, Enos, né, Gênesis 4, 26. Depois a gente tem o grande Hanor, né? O homem que se destaca pela sua santidade, o sétimo depois de Adão. Depois a gente tem Noar, o 10º, né? E Noar tem uma missão especial, né? O Eterno faz uma missão com Noar como se ele fosse um tipo de segundo Adão, né? Não seria o segundo literalmente falando, mas assim, a humanidade recomeçaria dele, nesse sentido, né? Nesse sentido. Então, Noar tem uma função muito importante aí dentre os patriarcas, dentre os primeiros patriarcas. E com Noar, essa aliança ela é ampliada, ela é um pouco mais revelada. O que está para trás não foi revogado, mantém-se, né? Ratifica-se o que foi estabelecido, mas amplia-se, dá mais revelação, dá mais conhecimento. Tanto é que vocês lembram lá que com Noar, com Adão, desculpa, o Eterno, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 28 e 30, aqui em cima, né? O Eterno ele pede para que Adão ele só coma dos frutos das árvores, né? Esse é o acordo. Mas com Noar, né? Com Noar você vê que lá em Gênesis capítulo 9, versículo 3 e 4, o Eterno já autoriza Noar a comer de tudo, exceto o sangue. Né? O Eterno proíbe a ingestão de sangue por Noar, né? E ele dá ali várias leis, vai ampliando, né? O ponto mais alto da revelação da primeira aliança, né, está aí com Noar, né? Acho que no capítulo 9, versículo 9 ali de Gênesis, né, o ponto mais alto ali onde tudo foi revelado sobre a primeira aliança. Essa primeira aliança nós podemos chamar de aliança com os gentios. Então já surpreende muita gente, né?
de achar que a primeira aliança foi com os judeus, foi com o povo de Israel. Não, não. A com o povo de Israel foi depois, né? É o que eu chamo de a segunda aliança. A primeira aliança foi com os gentios, né? Começando ali com Adão, tendo seu ponto alto em Noar, né? E vamos ver depois de Noar como isso continua, né? Vem os filhos de Noar, Shem, Ham e Efet, né? E Shem, ele é o ascendente ali de Abraham, né? Por isso que ele é o mais citado, o mais importante, né? Vem Tera, que é o pai de Abraham, o 19º ali, depois de Adão, né? O nono depois de Noar. E Tera, olha que coisa interessante, Tera, ele já tinha uma missão, né, de ir para Canaã. Ele já tinha essa predisposição, né? Talvez o Eterno falou com ele, ou talvez ele sentiu esse desejo, não sei como foi essa comunicação, mas ele já queria ir para Canaã, mas ele não conseguiu completar essa missão, então o Eterno vai e chama Avram, né? Abrão, chama Avram. Eu coloquei Avram aqui porque Avram foi chamado ainda como gentil, né? Depois o Eterno vai e faz a aliança ali com os judeus, né? A partir de Abraham, tornando Abraham o primeiro judeu, o primeiro hebreu, né? Mas antes disso ele foi chamado como gentil, né? Ele entra no rol ali dos gentios ali. E no próximo vídeo a gente estuda a primeira aliança, parte 2, para não ficar muito longo, tá? Mesmo depois de Abraham, a primeira aliança continua em pleno funcionamento até os dias atuais, né? Pois a segunda aliança contém a primeira. A gente vai ver isso quando a gente for focar na segunda aliança, mas vamos continuar na primeira aliança depois de Abraham para vocês poderem compreender, poderem entender esses gentios que aparecem depois de Abraham, como é que é o relacionamento dele com o Eterno, né? Se eles precisam ser da linhagem de Abraham, se eles precisam ter o serviço de Abraham, se eles podem continuar com o serviço deles, com o culto, tá? Serviço, culto, adoração, são sinônimos aqui nesse sentido que eu estou falando, tá legal? E o que é que você achou desse vídeo? Se você achou interessante, você compartilha essa informação. Se algo não ficou claro aqui, você deixa sua dúvida nos comentários. Se você acredita que eu errei alguma coisa, comenta aqui embaixo, né? Vai me ajudar muito você tentar ali explicar o meu erro, e eu certamente vou gostar muito de aprender contigo, tá? Aqui estão minhas redes sociais, tá? Você me segue naquelas que for mais confortável para você. Até o próximo vídeo.